E se você nos acompanha aqui no De Leste a Oeste, já nos viu explicar mais de uma vez como a Irmandade Muçulmana se tornou, ao longo do último século, uma das matrizes ideológicas mais influentes do mundo árabe e também um ponto de partida para grupos que deram um passo além, entrando no radicalismo armado e no terrorismo internacional. Hoje avançamos nesse mesmo fio histórico. Esta semana, a administração Trump passou a classificar grupos ligados à Muslim Brotherhood, ou Irmandade Muçulmana, como organizações terroristas internacionais. Isso pode redefinir não apenas a política de segurança dos Estados Unidos, mas o comportamento financeiro, diplomático e geopolítico de países inteiros no Oriente Médio. Segundo fontes do Departamento de Estado, a classificação atinge organizações que apresentam vínculos operacionais ou financeiros com braços ativos da Irmandade Muçulmana, especialmente na Síria, na Líbia e no leste do Egito. O foco da medida é cortar rotas de financiamento, restringir circulação de recursos e impedir que o grupo atue livremente em território americano ou em bancos parceiros. A classificação como grupo terrorista não foi apenas um ato político. Ela aciona sanções automáticas, bloqueia bens e cria um efeito cascata sobre empresas, plataformas digitais e até mesmo governos que relacionavam-se com os grupos. E o movimento dos Estados Unidos deve ter eco. Arábia Saudita, Emirados e Egito já impõem restrições à Irmandade, enquanto Catar e Turquia ainda oferecem espaço político e mediação. Ou seja, a partir da decisão americana, o tabuleiro regional pode se tornar mais nítido ou mais tenso, dependendo de quem se movimenta primeiro. Meu Deus, eu não sei nem por onde começar. O mundo está diante de uma segurança necessária, né? O Brasil correndo para o lado oposto de não querer nomear grupos de narcoterrorismo como terrorismo, e Donald Trump mais uma vez colocando o dedo em mais uma ferida. Era proibido, né? Falar da Irmandade Muçulmana, não tem nada para ver aqui. Paulo, essa notícia, quais são os seus comentários? O que você achou dessa aplicação do governo Trump? Olha, muito importante, e eu quero trazer a questão aqui para o Cone Sul. Exatamente, porque nós temos duas tríplices fronteiras, uma entre Brasil, Peru e Bolívia, e outra entre Brasil, Argentina e Paraguai, que uma palavra que nós usamos hoje aqui, né, são bastante porosas e elas estão sendo utilizadas para duas frentes de lavagem de dinheiro, justamente do terrorismo internacional. Na tríplice fronteira mais tradicional entre Brasil, Argentina e Paraguai, nós assistimos ali acontecer bastante a lavagem de dinheiro através da venda de eletrônicos e também o envio de eletrônicos, principalmente aqui para a capital paulista, onde nós temos diversas investigações que envolvem a seção 301, a região da Santa Ifigênia, 25 de março, onde estaria sendo lavado muito dinheiro para essas organizações, principalmente o Hezbollah, por vários elementos libaneses que estão ali. E quando nós olhamos mais para o norte, entre Peru, Bolívia e Brasil, nós temos um outro problema que é justamente o tráfico de drogas, que é um outro meio que é utilizado, ou seja, o tráfico de drogas entra dinheiro que precisa ser lavado mais ao sul. E isso vai possibilitar, junto a acordos que estão sendo assinados por diversos governos aqui mais pró-Ocidente, como de Daniel Noboa, do Equador, agora Antônio Castro deve vencer no Chile, Javier Milei na Argentina, Santiago Penha no Paraguai. Isso deve fortalecer o combate ao crime organizado e a essas ligações. Por exemplo, nós temos já notícias e investigações do próprio Ministério Público de São Paulo que demonstram que o PCC possui contas com fintechs que são utilizadas para lavar ou já passou de mais de 500 milhões de lavagem de dinheiro
para o Hezbollah, principalmente também. Então, esse tipo de ação vai ter um impacto muito forte em algo que é meio que proibido falar na grande mídia e existe muita chacota, que é o Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo tem como um dos principais braços ideológicos justamente a Irmandade Muçulmana e todos os jihadistas, né, que nós vamos assistindo ali de dentro. Para fechar o meu comentário, essa semana nós tivemos uma denúncia muito forte do ministro das Relações Exteriores de Israel. Ele estava no Paraguai e ele fez um discurso acusando a Venezuela e principalmente Caracas de ser um celeiro do terrorismo, principalmente do Hamas, sob ali o indulto, né, que nós temos de Nicolás Maduro Moro. E nós tivemos a ligação da Operação Lança do Sul que está acontecendo no Caribe com essa questão também. Flávio, você acha que essa classificação pode abrir talvez um ponto, um eixo de tensão entre aliados ali no Oriente Médio? Sem dúvida nenhuma, mas uma coisa que eu não entendi até agora é por que que a Irmandade Muçulmana não era considerada, até o presente momento, terrorista pelos Estados Unidos. Mas o que é a Irmandade Muçulmana, Bernardo pode explicar isso aí muito bem, né? Foi criada pelo Hassan al-Banna, nós já comentamos sobre ele aqui no programa. Ele se encontrou lá com um austríaco que tinha um bigodinho, assim, lá nos anos 30, não lembro exatamente o nome dele, um bigodinho meio ridículo, que era ele acabou de basicamente... ganhar as eleições na Namíbia. Eu vi essa notícia, exatamente. E aí, o que acontece? A Irmandade Muçulmana, ela é que gera... Tem algumas questões históricas aqui que não dá pra entrar, né, nas filigranas. Mas o Hamas sai dela, a Al-Qaeda sai dela, a própria Arábia Saudita, que começa como um país, mas extremamente violento, totalitário, basicamente o novo califado também sai dela. A proposta dela é criar um novo califado desde que o Império Otomano foi destruído na Primeira Guerra Mundial. Eu sei que eu falo sempre sobre esse assunto, mas é porque tudo começa exatamente ali na Primeira Guerra, né? Esses problemas que a gente está enfrentando agora. Você destrói o Império Otomano, destrói o califado e você quer ficar reconstruindo o califado. O que o Estado Islâmico queria fazer? Reconstruir o califado islâmico da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, a Irmandade Muçulmana é uma espécie de criadora, de certa forma, deste Islã político que faz política pelo terrorismo moderno. Então as pessoas acreditam, esta região tá assim lá desde a época do Maomé. Não é bem verdade não, viu? Essa ideia de você ficar financiando terrorismo para expansão territorial, isso é uma coisa bem moderninha, bem criação ali da Irmandade Muçulmana. O Império Otomano tinha relações mais diplomáticas, comerciais, com boa parte da Europa ali sem grandes tensões, como é a partir da Irmandade Muçulmana. Agora você vê, até a Rússia já considerava a Irmandade Muçulmana uma organização terrorista. Ela nasce no Egito, e olha aqui a curiosidade, né? Tem uma coisa que eu sempre repito quando eu volto a este tema. No meu livro, eu falei rapidamente sobre a Irmandade Muçulmana, porque lembra das revoluções laranja, nas revoluções coloridas, começaram a derrubar todo mundo ali e depois vão criar junho de 2013, meio se inspirando neste negócio? E aí o que acontece? Tá o Mubarak no Egito, né? Ele ficou acho que mais ou menos 40 anos, quase 40 anos, como um ditador do Egito, e muita gente criticando, tá vendo? Os Estados Unidos protegem um ditador lá do Egito, né? Sendo que ele era meio assim, vamos dizer, observado ali meio de longe pela CIA e FBI, não que eu concorde sempre com o que eles fazem, pelo amor de Deus, mas ele era observado. Derrubaram o Mubarak, olha só, revoluções pela democracia. Sai um livro de um esquerdista socialista, inclusive amigo do pessoal do Fernando Henrique Cardoso, que é o Manuel Castells, espanhol chamado Manuel Castells, que ele fica dando entrevista como grande especialista sobre esse tipo de movimento o tempo todo, né? Já veio aqui no Roda Viva e tal. Aí ele diz no livro dele, olha, a Irmandade Muçulmana, preparem os ouvidos, tá? A Irmandade Muçulmana, ela provou que é capaz de conjugar islamismo com democracia. Essa é a frase do Castells no livro dele. Aí ele manda o livro dele pra prensa, o livro dele é publicado. Neste meio tempo, a Irmandade Muçulmana ela foi considerada ilegal dentro do Egito, porque em menos de 6 meses que ela tomou o poder, ela matou mais do que o Mubarak em 40 anos. Não demorou nem um ano. Quer dizer, ele vai lá, solta uma frase estúpida como essa, né? Grande especialista. O livro foi editado ou não?
Foi, eu citei no meu livro, inclusive. Né? Olha a frase imbecil, né? Redes de Indignação e Esperança tem essa frase imbecil do Manuel Castro pra você ver como é que esse pessoal trata, né, os grandes terroristas do mundo.